querido aluno do canal, tudo bem com você, meu bem? Vem comigo para mais uma aulinha de física. Eu sou a professora Elaine Leal, a sua professora de física aqui no Ser Exatas, e hoje nós veremos vetores e suas operações. Vem comigo para mais uma viagem? Vamos lá, meu bem. O que você verá hoje na sua pirâmide do saber? Você verá hoje grandezas vetoriais versus grandezas escalares. Você verá conceito de vetor, regra do paralelogramo, regra do polígono, casos particulares de vetores, método das projeções, versores, subtração de vetores e multiplicação de vetor por um número. Muita coisa, né? Vem comigo, meu querido. Estuda em casa com Ser Exatas. Vamos lá? Primeiro, a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Qual a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais? Olha que quadro lindo que eu fiz aqui para você, ó, para dizer para você. Olha que lindo, que maravilhoso. É para você não esquecer nunca mais, certo? Então, o que é uma grandeza escalar? É aquele que tem um módulo, tem um número e tem a unidade. Qual a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial, professora? A grandeza vetorial, além do módulo, além do número e da unidade, tem também a direção e o sentido, ok? Beleza? Então, qual é o exemplo aí? Me dê um exemplo aí de grandeza escalar, professor, que eu não sei. Meu querido, é aquele que tem apenas o númerozinho e a unidade. Por exemplo, a massa, o tempo, a densidade, a energia, entre outros. A massa, por exemplo, é 2 quilos. A gente não tem direção da massa. O tempo é 2 segundos. A gente não tem direção do tempo, ok? A densidade também a gente não tem direção. A energia também não tem direção, ok? Então, por isso aí que é um escalar, ok? Agora, grandezas vetoriais é que, além do módulo, além da unidade, também tem a direção e o sentido. Por exemplo, deslocamento. Deslocamento tem a direção e o sentido. Você sabe para onde você vai, você sabe para onde você está indo, né? Você pode ir para o sentido positivo, você pode ir para o sentido negativo, ok? A força também. A força tem a direção. Para onde você está puxando, para onde você está empurrando. É para o sentido positivo, é para o sentido negativo, ok? O impulso também. O campo elétrico da mesma maneira. O campo magnético a mesma coisa, ok? Mas se preocupe não, que tudo isso aqui você vai ver aqui no Ser Exato, ok? Para bombar na prova do Enem aí. E aí, o que é um vetor então, meu querido? Vetor é um segmento de reta orientada, ok? Isso é que é um vetor, certo? Então, nós temos, eu vou desenhar aqui para você ver como é que é um vetor. A gente tem aqui a reta suporte, ok? E aqui a gente tem o vetorzinho, ó, o vetor que eu vou chamar de A, certo? Então, este ponto A aqui é a origem do vetor. Este ponto B é a extremidade do vetor, beleza? Então, meu querido, nós temos aqui, ó, positivo, que é de A para B. Mas também a gente poderia ter o sentido negativo, que é de B para A, ok? Se o vetor tivesse de B para A, também estaria aí no sentido negativo, já que o sentido positivo é deste lado que eu botei para você, ok? Do lado direito. Vamos dizer que o Joãozinho, ele tá indo aqui com a velocidade aqui pro lado de cá, ó, positivo, no sentido positivo, ok? O que é a medida do segmento AB? O segmento AB dá o quê? Este pontinho aí de A até B dá o quê? Dá o módulo do vetor, certo, meu querido? Pra gente ter um módulo, ele pode ser 5 metros, ele pode ser 4 metros, ele pode ser 2 metros, ok? Esse sentido dá o módulo do vetor. No caso da velocidade, pode ser, por exemplo, 2 metros por segundo, ok? Que ele está se deslocando aí. Então, nós temos aí o vetor velocidade, beleza? Esta reta suporte aí, ela vai me dar a direção do vetor, ok? Qual é a direção que está indo o vetor aí, certo? Então, essa reta suporte vai dar a direção do vetor. E este vetorzinho aí, ó, essa seta aí, é a seta representativa que indica aí o sentido do vetor. Ele pode estar no sentido positivo ou no sentido negativo. Ficou claro aí para você? Espero que sim. Vamos continuar. Vamos lá, meu querido. Falando aí de soma vetorial, usando aí a regra do paralelogramo, certo? Regra do paralelogramo. Vou desenhar aqui para você. Aqui eu tenho um vetor A, ok? Aqui eu vou ter um vetor B.
Como é que eu uso a regra do paralelogramo, professora? Geralmente, quando eu tenho dois vetores, eu uso a regra do paralelogramo. E eu sempre vou juntar origem com extremidade. Você já viu que é origem e você já viu que é extremidade, né? Extremidade é onde tem o pontinho da setinha aí. Origem é do outro lado, certo? Então, vou juntar aqui, ó, os dois vetores, origem com extremidade, ó, certo? Juntei aí origem com extremidade dos vetores. E agora? E agora eu vou aumentar o vetor A. Aqui eu tenho um ângulo, ok? E aí eu vou aumentar o vetor A e vou aumentar o vetor B e desenhar aí a minha soma ou resultante, certo? E agora, professora, como é que eu calculo aí essa soma ou resultante através da regra do paralelogramo? Assim, meu querido, ó, a soma ao quadrado vai ser igual o módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado, ok? Mais duas vezes o módulo do vetor A, vezes o módulo do vetor B, vezes o cosseno do ângulo. Beleza? Entendeu direitinho? Agora, existe ângulos que é muito fácil de calcular. E que eu vou deixar um quadrozinho para você aqui, para você não esquecer nunca mais. Certo, meu querido? Coisa maravilhosa aqui que é para você não esquecer nunca mais. O ângulo e a soma de cada um desses. Se esse ângulo aqui ele for 0 grau, meu querido, a soma ou resultante vai ser igual ao vetor A mais o vetor B. Olha que coisa simples. Olha que coisa maravilhosa. Então, se o ângulo for 0 graus, a soma resultante é o vetor A mais o vetor B. Se esse ângulo for 180 graus, a soma ou resultante vai ser igual ao vetor A menos o vetor B, ok? Então, a soma resultante vai ser igual ao vetor A menos o vetor B, toda vez que o ângulo for 180 graus, ok? Se esse ângulo for 90 graus, então, a soma, ou o módulo da soma resultante ao quadrado vai ser igual módulo de A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado. Beleza? Entendeu direitinho? Espero que sim. Certo? Esse vetor A pode ser 4, pode ser 3, pode ser 2. O vetor B também. Pode ser 4, pode ser 3, pode ser 2, pode ser qualquer valor. Certo? Vamos ver um exemplozinho para ficar mais claro. Vamos lá, meu querido. Vamos ver um exemplozinho aí para ficar mais claro. Ok? Vamos dizer que aqui eu tenho um blocozinho. E em cima desse bloco aqui eu tenho uma força aí F1. Vou dizer que essa força F1 é 6 newtons. Ok? Vou desenhar outra força aqui para você, F2. Vamos dizer que essa força F2 aí é igual a 8 newtons, certo? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o vetor A, vou aumentar o vetor B, ok? E agora, professor? E agora, aqui tem um ângulo. Eu vou dizer que esse ângulo aí é 60 graus, certo? Vou dizer que esse ângulo aí é 60 graus. E agora eu vou desenhar o meu vetor aí resultante ou soma, ok? Então, eu vou dizer que aqui é a força resultante. Certo? Esse vetor resultante é a força resultante. Como é que eu faço para calcular essa força resultante nesse caso aí? A força resultante neste caso aí é usando a regra do paralelogramo. Você já aprendeu que na regra do paralelogramo a força resultante ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, ok? F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo, certo? É assim que eu calculo aí a força resultante neste caso, beleza? Mas e agora, professor? E agora, meu querido, tá vendo essa quadrada aí da força resultante? Você vai passar para o outro lado como raiz. Vai ficar assim, ó. Força resultante é igual a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo, certo? Beleza? Entendeu direitinho? Espero que sim. E agora, professora? E agora, meu querido, você vai substituir. No lugar de F1, você vai botar 6. No lugar de F2, você vai botar 8. E o ângulo aí é 60. Vamos substituir? Vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. Força resultante é igual a raiz de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 2 vezes 6 vezes 8
vezes o cosseno de 60, ok? A gente já sabe que 6 ao quadrado é 6 vezes 6. A gente sabe também que 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Quanto é esse 2 vezes 6 vezes 8? 2 vezes 6, 12. 12 vezes 8 é 96, certo? E agora, professora, como é que eu faço para calcular esse cosseno de 60 aí que eu não sei? E agora? Esse cosseno de 60, eu vou te ensinar uma tabelinha aqui maravilhosa que é para você não esquecer nunca mais, certo? Uma tabela musical aqui. Olha, então a gente tem o seno, o cosseno e a tangente aí. Essa é uma tabela musical, você vai aprender o seno, o cosseno e a tangente, que é para você não esquecer nunca mais. Então a gente tem 30, certo? 30, 45 e 60. Então, a tabela musical comporta 30, 45 e 60. Do seno, cosseno e tangente, que é o que mais cai aí nas provas. E agora, professora? E agora, vem comigo. Vem comigo na musiquinha, que é para você não esquecer nunca mais. Vamos lá. Como é a musiquinha? Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Tudo sobre 2. A raiz você põe no 3 e no 2. Na tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Vem! E aí, gostou? Gostou da tabelinha musical? Não vai esquecer mais não, vamos repetir que é para você não esquecer. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Raiz você põe no 3 e no 2. Na tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Vem! Pronto. Então, qual é o cosseno de 60, meu querido? 1/2, não é isso? Vamos substituir. Vamos lá. Os resultantes é igual. 36, que é 6 vezes 6. 8 vezes 8, 64. Mais 96 vezes 1 sobre 2. Vou pegar agora e vou pegar o 36 e vou somar com 64, certo? Esse 96 eu não vou poder somar, porque está multiplicando com o meio. Então, vou pegar 96 vezes 1, que é 96, dividido por 2, ok? Beleza? Vamos lá. 36 mais 64, dá quanto? 100, né? Então, vai ficar raiz de 100 mais 96 vezes 1, 96, dividido por 2, dá 48, certo, meu querido? 100 mais 48 é quanto? 148, professor. Então, força resultante é igual a raiz de 148. Quanto é a raiz de 148? 12,2. Então, vai ser aproximadamente 12,2 newtons. Ok? Entendeu direitinho, meu querido? Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui que eu faço outro vídeo aí tirando suas dúvidas. Ok, meu bem? Gostou? Espero que sim. Vem comigo, vamos continuar aí na pegada. Vamos lá. Vamos falar aí da regra do polígono, ok? Regra do polígono a gente usa também na soma de vetores, ok? Como é que é a regra do polígono, professor? Vamos dizer que eu tenho aqui um vetor A, vamos dizer que eu tenho aqui um vetor B, e vamos dizer que eu tenho aqui um vetor C, ok? Agora na regra do polígono a gente tem aí vários vetores. E aí? E aqui a gente tem a origem e a extremidade do vetor, lembra? Agora, na regra do polígono, a gente vai juntar a origem com a extremidade. Origem com extremidade. Juntando aí, origem com extremidade. Certo? Vetor B. Origem com extremidade. Vetor C. Beleza? E agora? E agora eu vou desenhar o resultante, que é a origem com extremidade também, ó. Certo? Origem com extremidade, o vetor resultante aí. Com um pouquinho passando, mas deu para você entender aí, não deu? Beleza. Então, o que é soma ou resultante de polígono fechado? Toda vez que eu tiver um polígono fechado, como este aí, a soma ou resultante vai ser 0. Então, soma ou resultante vai ser 0. Vamos dizer que eu tenho a F1 no lugar do A, que vale 2 newtons. F2 no lugar do B, que vale 3 newtons. E F3 no lugar do C, que vale menos 5 newtons. Ok? Então, a força resultante vai ser 0, ok? Entendeu direitinho? Espero que sim. Vamos falar agora de alguns casos particulares. Primeiro caso particular que eu quero falar com você é quando uma pessoa está empurrando uma caixa aí.
A gente tem a força que a pessoa está fazendo na caixa, certo? E a gente tem aqui a velocidade da caixa, que é para o mesmo lado que a pessoa faz a força, não é isso? Então, nós temos aí, ó, desenhar aí o vetor força e a gente está desenhando aí o vetor velocidade. Como é que é a soma resultante? A soma resultante vai ser um vetor maior, ok? E neste caso, a força resultante vai ser a soma aí dos dois vetores, do vetor força mais o vetor velocidade, beleza? Entendeu direitinho este primeiro caso aí? Espero que sim. Vamos falar agora do segundo caso. No segundo caso, a força vai estar para um lugar e a velocidade vai estar para outro. Ó. Repara aí desse barquinho. A força do cara está para cá, né? Não é isso? E a velocidade do barco está no sentido oposto, ok? Está nesse sentido aí. Como é que é neste caso? A gente tem a força para cá e para cá a gente tem a velocidade, ó. E esses dois estão formando um ângulo aí de 180 graus, ok? Então a força resultante vai ser menor. Por quê? Porque a força resultante, neste caso, ou a soma, vai ser igual a força menos a velocidade, ok? Porque eles estão em sentidos contrários. Entendeu direitinho? Posso seguir? Vamos falar agora do terceiro caso, ok? Terceiro caso. A gente tem aqui o vetor A, ok? Tem aqui o vetor B, beleza? E agora eu vou juntar a origem com a extremidade, ó. Então, quando eu junto a origem com a extremidade, vai formar aqui, eu vou aumentar aí, ó, o B e vou aumentar o A, certo? Desenhando aí a sombra do B e a sombra do A, como se fosse isso. E aqui, ó, a gente vai desenhar o vetor soma. Aqui vai ser o vetor soma. E repare que aqui a gente tem um ângulo aqui de 90 graus, ó, certo? Aqui forma um ângulo de 90 graus. E aí, professora? E aí, meu querido, que o vetor soma vai ser igual a raiz quadrada do vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado. Beleza? Ou soma ao quadrado é igual ao módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado. Certo? E agora a gente tem um quarto caso. No quarto caso, a gente tem aí, ó, um vetor A e a gente tem o vetor B de mesma medida. Ou seja, se A vale 5 metros, o vetor B também vai valer 5 metros. E aqui vai formar um ângulo aqui de 120 graus. Toda vez que eu tiver vetor A e vetor B iguais, com este ângulo aí de 120 graus, certo? Vetor A e vetor B aqui são iguais. Eu já disse isso, certo? Toda vez que eu tiver esse vetor A e esse vetor B iguais e esse ângulo aí de 120 graus, a soma, ou resultante, vai ser igual ao vetor A ou igual ao vetor B, que dá no mesmo, porque eles são iguais. Beleza? Entendeu direitinho? Espero que sim. Vem comigo, vamos lá. Vamos para frente aí. Vamos falar agora de soma de vetores, método das projeções. Então, eu tenho aqui, vou desenhar aqui o Y, ok? E aqui o X, certo? Então, aqui eu vou desenhar um vetor aqui que eu vou chamar de A. Como é que eu uso o método das projeções aí, professora? Aqui eu tenho um ângulo, que eu vou chamar de θ, certo? E aí, eu vou projetar o vetor A na reta Y. Então, aqui vai ficar AY, ok? Que eu estou projetando o vetor A na reta Y. Agora eu vou projetar o vetor A na reta X, ok? Então, aqui vai ficar AX, ó, certo? Beleza? E aí, pessoal, como é que eu calculo esse AX e esse AY aí? Você vai calcular ele usando a regra do colado separado. Como assim a regra do colado separado, professora? Que eu não sei. Agora você vai aprender, né? Então, vamos lá. O que está colado aí no ângulo? Não é o AX? O que está separado do ângulo? Né? A Y. Se a Y está separado do ângulo, eu posso dizer que a Y é igual a seno do ângulo. Seno de separado. Ok? Seno não começa com S, separado também. Então, toda vez que for separado é seno. Ok? Então, a Y é igual a seno do ângulo. E quem é a X, professora? Não está colado no ângulo. Então, a X é igual a cosseno do ângulo. Cosseno de colado. Beleza? Entendeu direitinho? Olha que coisa simples. E agora, professor? E agora eu vou desenhar um outro vetorzinho aqui, que eu vou chamar de B. E eu vou fazer de novo minha projeção.
vou fazer a projeção no eixo Y, certo? Então, aqui vai ser BY, beleza? E eu vou fazer a projeção aí no eixo X. Então, aqui vai ser BX, ok? Essa projeção aqui vai ser BX. Como é que eu calculo aí BY? Nós aprendemos aí a regra do colado separado, né? Então, BY vai ser igual a B seno do ângulo. Por quê? Porque BY está separado do ângulo, certo? E quem é BX? BX vai ser igual a B cosseno do ângulo, cosseno de colado, ok? Entendeu direitinho? Espero que sim. Mas e agora, professor, como é que eu sei a soma neste caso? A soma no método das projeções aí. Vamos ver a soma resultante? Vamos lá, né? Então, temos aqui o vetor soma em x. O vetor soma em x aqui vai ser ax mais bx. O vetor soma em y vai ser igual a bx mais by, ou ax mais, ou ay mais by, desculpa. A soma em x é ax mais bx. Soma em y é ay mais by, beleza? E agora, professora? E agora eu vou desenhar, né? Então, aqui a gente tem a reta x e aqui a gente tem a reta y. Então, eu tenho aqui eu vou ter a soma em y e aqui eu vou ter a soma em x, ok? A gente já sabe que a soma em x é ax mais bx e que a soma em y é ay mais by. Como é que eu sei o resultante agora? Eu agora vou aumentar a reta x e a reta y, ok? Fazer a projeção da x e da y. E aí, a gente vai desenhar aqui o vetor soma. Repare que ele forma aqui um ângulo de 90 graus. Então, a gente vai usar a mesma formulazinha que a gente fez para calcular lá a soma quando a gente tinha 90 graus, certo? Então, a soma aí vai ser igual a raiz quadrada do vetor S, ou do vetor A ao quadrado, mais o vetor B ao quadrado. Neste caso, o A é esse Y e o B é esse X, beleza? Entendeu direitinho? Beleza. Vamos falar agora de versores, ok? Os versores são vetores unitários que estão aí na origem, certo? Então, nós temos aqui a reta Y e aqui a gente tem a reta X, certo? Aqui a gente tem o vetor A, ok? Então, e aqui a gente tem um vetor B. Então, vou usar a regra da projeção aí. Repare que aqui, em X, a gente tem uma unidade bem pequenininha, que eu vou chamar de 1, que é o versor, ok? O versor na reta X é o I. E também na reta Y a gente tem um versor. O versor na reta Y é o J. Cada versor desse vale 1, certo? Ah, professora, mas pode valer mais? Depende. Depende aí da sua banca examinadora, ok? O que ela quer fazer com você, certo? Mas geralmente o I vale 1 e o J vale 1, certo? Então, a gente vai usar a regra das projeções para o vetor A, ok? Então, tem aí a projeção na reta Y, ok? E a projeção na reta X. Repare aí, se eu pegar esse J aí, ó, I1, agora o X eu vou ir, aí eu vou eu posso ir mais uma setinha, né? No Y também eu posso ir uma e mais uma setinha. Então, ficou igual a 2i mais 2j, porque eu desenhei 2i na reta X e na reta Y também eu desenhei 2j para formar o A. E para formar o B, vamos lá, vou projetar aqui o B, ó, na reta X e vou projetar o B na reta Y. Projetando o B na reta X e fazendo aí, a gente tem 1, 2, 3 setinhas, 4 setinhas. Então, 4i, não é? E agora eu vou projetar na reta Y. Então, a gente já tem 2 setinhas aí, certo? Do J. Então, a gente vai desenhar mais um J aqui, ó. Então, o B vai ficar igual a 4i mais 3j, ok? Porque no B a gente tem 4 setinhas embaixo aí e 3 setinhas do lado aí. Entendeu aí direitinho? Como é que eu calculo a soma aí? Eu vou somar os dois, né? Vou somar A mais B. 4 mais 2, 6i. Então, a soma é igual a 6i mais 5j, porque 3 mais 2 é 5. E se eu quiser calcular o módulo do vetor soma, professora?
Então, primeiro eu vou desenhar a soma aqui para você ver. Como é que ficou a soma? Não ficou 6i mais 5j, então eu tenho 4, né? 5, 6, ok? Porque o i é na reta x, certo? E agora eu vou botar na reta y. Na reta y é 5. Eu tenho 3, então eu vou desenhar mais duas. Ó. 3, 4, 5, certo? Então o vetor soma ficou este aí, ó. Este é o vetor soma. E se ao invés do vetor soma ele pedir o módulo do vetor soma, módulo do vetor soma, como é que vai ser? O módulo do vetor soma vai ser igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 5 ao quadrado, certo? Porque ele forma aí um ângulo de 90 graus. Então, nós temos aí, ó, certo? 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, que é 36, e 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, que é 25. Então, o módulo do vetor soma vai ser igual a raiz de 36 mais 25. Então, quanto é que é 36 mais 25, meu querido? Lembra? Então, a raiz quadrada é igual a 61. 6 mais 5 dá 11, vai 1. 3 mais 3, 6. 61. Quanto é que é a raiz de 71, professora? A raiz de 61 você vai tirar o MMC. Aproximadamente 7,8 aí, ok? Mas você pode tirar o MMC de 61, certo? E achar. Mas é aproximadamente aí 7,8. Beleza? Vamos lá. Vamos aí falando da subtração de vetores, ok? Subtrair vetores é somar com o vetor oposto. Como assim, professores? Se eu tiver aqui um vetor A, ok? E eu tiver aqui um vetor B, eu vou subtrair esses dois vetores. Então, esse vetor aqui, ó, eu vou desenhar ele no oposto. Repara que ele tá assim, ó, a seta dele tá assim, ó, de trás para frente, né? Então, agora eu vou fazer de frente para trás, certo? Da esquerda para direita, aí, ó, certo? Desenhei ele aí. Então, aqui a gente tem menos B. Beleza? Então, aqui eu vou aumentar o vetor B, vou fazer a projeção do vetor B e vou fazer a projeção do vetor A aqui, certo? Então, aqui eu vou desenhar a minha diferença. Como é a diferença? A diferença, certo? Vai ser igual ao vetor A mais menos o vetor B, ok? Essa é a diferença aí. Essa é a subtração de vetores, certo? Vamos falar agora de multiplicação do vetor por um número. Chegamos à hora mais fácil aí da nossa aula. Nós temos aqui, vou desenhar aqui para você um vetor, ok? 1, 2, 3. Repara que a gente tem 3, vetor x. Então, o vetor x vai ser igual a 3. E agora eu vou pegar esse vetor x, que é 3, e vou multiplicar por um número. Vou multiplicar aqui por 2, por exemplo. 3 vezes 2 é quanto? 6, né? Então, vou desenhar aqui um vetor aqui com 6 partezinhas aqui, ó. 1, 2, 3. Repare que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? 6 aí. Então, a gente tem aí 6x. Só você contar aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? 6 partezinhas aí. Então, é 6x. E se ao invés de multiplicar por 2, eu vou multiplicar por menos 2, professor? Agora, a seta vai ser o contrário, mas eu vou fazer de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, setinhos. Agora vai ser menos 6, x. Beleza? Ficou claro aí pra você? Espero que sim. Então, eu botei uma animaçãozinha aqui massa pra você, ó, certo? Da Universidade Federal do Mato Grosso. Então, nós temos aqui, ó, 1 meio de ômega é igual a U. Então, significa que é a metade do vetor inicial. Eu tenho o vetor inicial, certo? Ômega, certo? Aí, quando vai ter a metade de ômega aí, certo? O U vai ser a metade do ômega. E esse vetor aí, ó, menos 1 vezes ômega é o contrário. Ele estava normal, né? O ômega estava normal. Aí, quando multiplicou por menos 1, ele inverteu o vetor aí. 0 vezes ômega, o vetor 0 é um ponto, ok? Não vai ser um vetor, vai ser um ponto. O 2 vezes ômega, ele estava ômegazinho, aumentou para 2. Então, vai ser o dobro do vetor. Chegamos ao nosso resuminho de hoje. Se ligue aí no resumo, meu querido. Olha que quadro lindo que eu fiz para você, olha que maravilha. Olha que delícia. Aí é bom você botar na parede do seu quarto, que é para você não esquecer nunca mais, ok? Você vai colar na parede, para quando você quiser lembrar, tá lá na parede, você não esquecer nunca mais, ok? Vetores. O que é um vetor?
é um segmento de reta orientado. Então, nós temos aí a regra do paralelogramo. Então, nós temos aí, o que é a regra do paralelogramo? Como é que eu uso? Eu desloco os vetores para o mesmo ponto, desenho as paralelas pelas pontas dos vetores e desenho aí a soma dos vetores, ok? Então, nós temos aí a soma ao quadrado vai ser igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado, ok? Mais o módulo de B ao quadrado, mais 2 vezes o módulo do vetor A, vezes o módulo do vetor B, vezes com o cosseno do ângulo. Beleza? Entendeu direitinho? Espero que sim. Então, como é que eu uso aí a fórmula quando o ângulo for 0 grau? Quando o ângulo for 0 grau, a soma vai ser igual ao módulo do vetor A mais o módulo do vetor B, ok? Se esse ângulo aí for 180 graus, o módulo da soma é igual ao módulo do vetor A menos o módulo do vetor B, beleza? Se esse ângulo for 90 graus, se o ângulo for 90 graus, eu vou dizer para você que o módulo da soma ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado. Certo? Ficou claro aí para você? Espero que sim. Falando agora da regra do polígono. Na regra do polígono fechado, a soma resultante é nula. Ok? A gente sempre vai juntar na regra do polígono, juntar a origem com a extremidade. E vai ter mais de 2 vetores. E se for um polígono fechado, a resultante é 0. Certo? Falando agora dos casos particulares. 2 vetores de mesma direção e mesmo sentido. Então, a soma é igual ao vetor força mais o vetor velocidade. Ou pode ser o vetor A mais o vetor B, quando estiver na mesma direção e no mesmo sentido. Na mesma direção e sentido oposto, a soma vai ser igual ao módulo da força menos o módulo da velocidade. Eu botei força e velocidade, mas pode ser o vetor A menos o vetor B, certo? 2 vetores perpendiculares entre si. A soma vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Toda vez que for perpendicular entre si, formar um ângulozinho de 90 graus entre os dois, a soma vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Se eu tiver 2 vetores formando um ângulo de 120 graus, se eles forem iguais, a soma vai ser igual ao módulo ao vetor A, ou então ao vetor B. Certo? Entendeu aí direitinho? Vamos continuar o nosso resuminho aí, meu querido. Olha, falando agora de versores. Método das projeções. Conceito. Então, a gente projeta os vetores, acha os valores das suas projeções, calcula a soma para cada uma das projeções e logo após a soma total. Certo? Como assim, professora? A gente tem a representação aqui. A gente tem aqui a reta Y e aqui a gente tem a reta X. Então, a gente tem aqui o vetor A. Quem é o versor? Para a reta Y, o versor é J. Certo? Então, a gente tem aqui... Não, desculpa, ainda não estou falando de versor, não. Estou falando do método das projeções. Então, aqui a gente tem... Então, vamos continuar com o nosso resuminho aí? Vamos lá, meu querido. Olha aí o caderninho que eu fiz para você. A gente tem aí os vetores, falando aí dos métodos das projeções, certo? Então, o conceito, você vai pegar o vetor, vai projetar ele, vai achar os valores de suas projeções, calcular a soma para cada uma das projeções e logo após você vai calcular a soma total, certo? Então, vamos representar aqui. A gente tem aqui a reta Y e aqui a gente tem a reta X. Então, eu tenho aqui o vetor A. Vou projetar o vetor A em Y, certo? Que vai ficar AY. E vou projetar o vetor A em X, que vai ficar AX, ok? E aí, a gente já sabe que pela regra do colado separado, que aqui tem um ângulo, ok? Então, pela regra do colado separado, eu vou saber que AY, como está separado do ângulo, é A seno do ângulo, que está separado do ângulo. E AX... Como ele está colado no ângulo, ó, AX é igual a cosseno do ângulo, cosseno de colado, ok? Então, aí a gente achou aí
o vetor B. Então, para o vetor B, a gente tem aí BY e a gente tem o BX. E da mesma maneira que para A gente vai ter aí BY, ele está separado do ângulo, então BY é igual a B seno do ângulo, seno de separado, e a X está colado no ângulo, então BX está colado no ângulo, então BX é igual a B cosseno do ângulo, certo? Então, nós vimos aí, ó, que a soma em X vai ser igual a X mais BX, ok? E a soma em Y é igual a Y mais BY, certo? E a soma, o módulo da soma vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Entendeu direitinho? Vamos passar para a próxima? Vamos lá. Falando agora de versores. Qual é o conceito de versores? Versores são vetores unitários que estão na origem. Como é que a gente representa o versor, professor? A gente aqui tem um Y e aqui a gente tem o X, ok? Então, a gente tem na reta Y, a gente tem o versor I e na reta X a gente tem o versor J, certo? Então, se eu desenhar aqui um vetor A, então esse vetor A vai ser um I mais um J, ok? O vetor A vai ser um I mais um J aí, certo? Se eu desenhar aqui um outro vetor B, então eu vou projetar o vetor B na reta Y e vou desenhar o versor dele, que é J, e vou projetar também na reta X, vou desenhar o versor dele, que é I. Então, o vetor B vai ser igual a 2I mais 2J. Como é a soma eu vou somar os dois versores aí, ó, certo? Então, 1 mais 2, 3, então vai ser 3I mais 3J. A soma aí. Beleza? Então, agora eu vou desenhar aqui, ó, a soma. A soma é 3I mais 3J. Qual é a subtração de vetores? A gente vai ver aqui a subtração de vetores e multiplicação de um número por um vetor. Na subtração do vetor, a gente vai pegar o vetor A e somar com o oposto do vetor B. Vai ser A mais menos B, ok? Se ele for 2, vai ser menos 2. Se ele for 3, vai ser menos 3. E assim sucessivamente. Na multiplicação, eu vou pegar o número e vou multiplicar pela unidade de vetor. E vou escrever aí o novo vetor resultante. O vetor resultante aí desta multiplicação. Ok? Ficou claro aí para você? Espero que sim. Chegamos aí ao final de mais uma aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, certo? Não se esqueça de apertar o sininho aí das notificações para você sempre receber minhas aulas. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.